Olá pessoal, tudo bem? Vim trazer mais um vídeo para vocês com estratégias para vocês trabalharem aí quando vocês forem fazer a lição de casa com a sua criança, tirar um momento para ensinar o alfabeto, por exemplo, trabalhar palavrinhas. Então assim, para vocês entenderem que aqui vocês não precisam ter esses materiais. Mas, se você tiver, é melhor ainda, porque o que eu ensino aqui, o objetivo é sempre o quê? Ensinar os autistas brincando. Então, assim, pra gente ensinar as crianças brincando, a gente tem que pensar como seria mais divertido para elas aprenderem, certo? Então, aqui eu vou mostrar para vocês o que eu usei em um atendimento com uma criança. E tem algumas observações que eu quero passar para vocês, que eu também já expliquei para a mãe da criança, para ela ficar atenta em casa na hora de aplicar a atividade com ele também, para que ele consiga evoluir no processo de aprendizagem dele, né, dessa criança, e consiga aí também levar para os conteúdos da escola. Então, vamos lá. Seguinte, eu mostrei para vocês lá nos stories a pranchinha, que eu uso sempre. E esse joguinho aqui que ele tem assim as imagens e são palavras que tenham 4 letras. Por quê? Porque o objetivo aqui, gente, é, digamos assim, reforçar o ensino das sílabas, né? O principal fonte desse jogo aqui de ensino é o que? É trabalhar as sílabas. Então aqui pra você ver qual é o joguinho. Esse joguinho é super baratinho, gente. Tem na loja acho que de R$1, eu não me lembro onde eu comprei, mas foi dessas lojinhas assim, porque eu passo pelas lojas e já fico com o olhar, o que eu posso comprar aqui de diferente pra estimular as crianças. Então assim, é isso que eu quero, inclusive, que vocês aprendam lá no curso de paz, que já vai abrir as vagas. Por quê? Porque quando você tá com esse olhar mais treinado, você já sabe o que a sua criança precisa, depois que a gente vai aprender lá como que faz essa descoberta das habilidades que precisa ser trabalhado na sua criança para preparar para a aprendizagem. E aí depois você vai conseguir trabalhar com essa criança de forma mais lúdica e mais fácil, digamos assim, porque você não vai trabalhar exatamente com o conteúdo da escola, mas você vai trabalhar de um jeito que a sua criança entenda. Então, vamos lá. O que aconteceu? Eu usei a pranchinha e usei esse jogo. A base desse jogo é o quê? Formar o nome da imagem, e aí vem assim, ó, as letrinhas. O que aqui já vai a primeira dica para vocês? Gente, quando você for brincar com a criança, seja de um jogo ou se você vai ensinar uma palavra para ela, você já facilita. Lembra que eu já falei para vocês, a gente precisa facilitar para que eles aprendam e fica mais fácil para eles entenderem o processo. Então aqui ele vem com um monte de palavra, de letra, perdão. Para criança que não tem diagnóstico, eu deixo todas. Por quê? Porque exigem outras habilidades. Para as crianças que têm diagnóstico, que elas já têm mais dificuldade, já tá com um processo mais difícil na escola, eu deixo somente as letras que compõem as palavras da ficha. Obviamente que aqui tava no saquinho separadinho aqui todas as letras que compõem as palavras das fichas todas, que são 4 fichas que vem nesse joguinho. E aí, o que eu faço com a criança? Eu acho que eu não vou conseguir posicionar para vocês verem aqui, mas eu vou mexer no telefone. Ó, eu faço o quê? Eu junto aqui, ó. Ai, meu Deus. Enfim, o que eu quero mostrar para vocês? Eu quero mostrar que eu coloco as letrinhas espalhadas pela mesa, todas viradinhas, de forma assim, ó, que elas consigam visualizar e refletir sobre que existem mais letras, que existem outras possibilidades. E aí, então aqui já foi a primeira, eu já mostrei pra vocês qual é o jogo, já lembrei de usar a pranchinha. E aí, a segunda parte, a terceira dica que já fica aqui no vídeo. Separar as letras de acordo com as palavras que vão aqui na fichinha, para ficar mais fácil para a criança. E aí, quarta etapa, deixar, direitinho aqui na mesa, tudo misturadinho, mas que ela possa refletir. E aí aqui a pranchinha, ela entra como
como que, né, nessa história? Vai depender da necessidade da sua criança. Então, por exemplo, essa minha criança que eu estava atendendo, ela sabe já algumas sílabas, ela sabe algumas letras e o que eu queria que acontecesse, eu queria perceber aqui com ela, se ela já tinha decorado as palavras e aí ela já sabia como escrevia ou se ela já estava com aquele raciocínio de como compõe a palavra, quais letras a gente usa para escrever a palavra. Então, além de a prancha servir para isso, porque você vai conversando, então você faz o quê? Por exemplo, aqui a palavra era peru, né? Que tem um peru lá na imagem. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar, deixar a criança olhar para as letrinhas, mas você vai pensar junto com ela, peru, qual é o som que tem aí? Qual letra tem aí de som? E aí, se ela falar, por exemplo, ela vai falar o P, você vai vir aqui escrever o P. Aí você fala pra ela, nossa, peru tem 4 letras, conforme o quadradinho aqui, né? Que cada quadradinho equivale a letra. Então, peru tem 4 letras, já descobriu uma, falta só 3 letras. Vai pontuando pra criança quanto falta, porque aí ela não se desmotiva, que ela vê que ela tá mais perto do objetivo dela. Né? Que na verdade é o nosso objetivo, mas a gente tá fazendo com que ela aprenda. Então assim, olha o tanto de reflexão que tem em uma única atividade, percebem? Então aí aqui, e eu uso a pranchinha pra quê? Pra ir escrevendo à medida que a criança consegue falar. Se ela não consegue, por exemplo, essa criança sabe um pouquinho de sílaba, então ela sabe que ba, bebe, bobu, a escola dela ensinou pra ela assim. Que aqui é um ponto importante, viu, pais e mães aí que vão assistir esse vídeo. A gente não pode desviar da forma como a escola ensina para nossa criança. Então, tem criança que vai começar direto com consciência fonológica. Depois que ela vai trabalhar o nome da letra, depois que ela vai trabalhar a sílaba, entendem? Então, você tem que ver como a escola do seu filho trabalha. E assim, o que você está ensinando, ok, é muito bom e muito válido, mas o bom seria se você soubesse como a escola da sua criança trabalha para não fugir muito do que a escola ensina, entende? Porque quando a escola ensina de um jeito, a gente vai ensinar de outro, fica um pouco confuso na cabeça da criança. E se você pensa numa criança que tem autismo, para ela fica mais difícil ainda. Então assim, essa confusão de jeitos de ensinar. Então, o ideal é que a gente ensine sempre semelhante, né? O mais próximo possível do que a escola ensina. Então, aqui, essa criança já trabalha com ba, bebe, babu, com lá, leli, lolu. Então, mais ou menos, ela tem um raciocínio. Tanto que aqui, em foca, o K de foca, ela falou pra mim assim que era o mesmo K de casa. Então, ou seja, ela já tinha feito associações. E aí ela já foi e montou. Então, assim, a criança montou três fichinhas dessa. E aqui tem uma coisa que é importante também, viu, gente? Por exemplo, essa criança deu conta de 3 fichas. Tem criança que ela dá conta de uma ficha só. Por quê? Porque ela não conhece as letras, porque ela não conhece o alfabeto, porque ela não conhece a sílaba, porque ela não sabe o que é vogal e consoante. Então, tudo isso a gente precisa considerar. Se a gente quer que a criança só dê respostas e sem levar em consideração o que ela sabe e o que ela não sabe, fica ainda mais difícil. Então, assim, sempre que a criança não sabe, você percebe que ela não sabe, você tenta fazer associação com a palavra que ela já conhece. Se mesmo assim não der certo, você coloca a letra, mostra para ela a letra, não tem problema. Porque assim, é mais importante que a criança caminhe, perceba ali naquela atividade, ela não se sinta desmotivada e caminhe um pouquinho mais do que ela desistir porque ela não lembrou que palavra que é ou que letra que é. É isso que a gente precisa sempre pensar também quando a gente está trabalhando com as nossas crianças em casa. Eu sei que para muitos pais é muito difícil. Eles têm não têm o conhecimento da pedagogia, não têm conhecimento como a escola trabalha, então fica ainda muito mais difícil, você acaba ensinando do jeito que você aprendeu. E tá tudo bem, tá? Eu sempre penso no seguinte, é melhor você ensinar do jeito que você aprendeu do que não ensinar nada para sua criança.
Então, assim, para vocês entenderem que, olha como que uma atividade, a gente consegue aqui trabalhar uma infinidade de situações que são importantes para o aprendizado da sua criança. E aqui a gente gastou o quê? 30, 40 minutos nessa atividade. Mas a criança saiu com conhecimento, percebem? E aí aqui, por último, que eu lembrei que é um detalhe que, assim, é importante. A gente coloca, assim, essas letrinhas espalhadinhas, e aí você vê o quanto a sua criança dá conta. Se você falar assim, não, Liliane, minha criança não vai dar conta de procurar uma letra no meio de 10, coloca no meio de 5. Mas coloca de um jeito que a sua criança vai ter a necessidade de olhar, de analisar, de observar e não ter a resposta pronta. Esse é o ponto. E aí tem uma outra dica aqui, por último, que eu quero passar para vocês, que foi o que eu ensinei para a mãe do meu aluno hoje. O que acontece? Por exemplo, na palavra vaca, tá? Vou pegar aqui que eu olhei aqui na fichinha. Vaca. A minha criança falou assim que a letra E era V-E. E aí eu brinquei com ele assim, mas é vaca ou é veca? Por quê? Porque o A e o E têm sons diferentes. E aí o que eu fiz? Eu coloquei a letrinha aqui pra ele saber que veca é com E e vaca é com A. E aí a criança logo fez a associação e colocou a letra certa. E é isso que vocês precisam fazer. Toda vez que a criança tiver dificuldade, vocês perceberem que ela não tá conseguindo, dê a ajuda. E a tal da ajuda física, que a gente fala lá na terapia ABA. Entendem que assim, tudo mistura, gente. E esse é um detalhe importante. Se a gente tiver já bem trabalhado em nós, o que é terapia ABA, o que é psicopedagogia, o que é pedagogia, o que é reforço escolar, né? Que as coisas todas que eu atendo as crianças, a gente percebe que no fim das coisas, as coisas se comunicam. As teorias se comunicam, elas falam entre elas. E elas podem ser utilizadas de acordo com a situação. Então, por isso que hoje em dia, quando as pessoas falam assim, eu quero só terapia ABA, eu reforço. Gente, a terapia ABA, quem sabe trabalhar com terapia ABA, sabe que ela está incluída em tudo. E ela dá para ser utilizada em todas as áreas. Esse é o ponto. E aí, assim, mas esse é assunto para outro momento e eu volto nele depois. Mas se vocês entenderem que aqui, quando a criança não tá sabendo qual letra usar, coloca a certa e a alternativa errada, que é a letra que ela tá achando que é. E aí você fala a palavra com a letra errada e com a letra certa. Por quê? Porque ela vai ter a reflexão, que aí entra um pouquinho de consciência fonológica e ela vai perceber que não tá certo. Entendem? Então assim, olha a riqueza desse vídeo. Por favor, comentem, curtam, compartilhem com as famílias. Me ajuda a levar esse conteúdo para mais pessoas. Porque quanto mais famílias souberem como trabalhar com seus autistas em casa, mais fácil vai ficar lá na escola. E aí, assim como esse conteúdo pedagógico é importante, a gente tem que lembrar dos outros detalhes, que é o quê? Limites, regras, rotina bem detalhadinha para a criança, muito bem organizada, focada ali no desenvolvimento da criança. Isso, gente, faz a diferença. E eu falo para vocês, eu bato muito nessa tecla. Por quê? Porque aqui no atendimento a gente vê isso diariamente. A família que consegue fazer isso que a gente ensina aqui, a criança deslancha e é só sucesso. Então, não esqueça, comentem, compartilhem esse vídeo, curtam, deixem a opinião de vocês, diga se esse vídeo te ajudou, para eu saber se você gosta desse conteúdo e para eu poder trazer mais conteúdos assim para vocês também, tá bom? Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!